Olá, tudo bom? Bom, hoje nós vamos falar de algo que nós já falamos um pouco, que na verdade é sobre constelações e o quanto a constelação ela pode ser útil nesse momento da nossa vida e o que ela pode fazer de diferente na nossa vida, o quanto ela pode nos ajudar. Bom, mas antes eu queria compartilhar com vocês que na sexta-feira nós conseguimos, eu e minha equipe, terminarmos a gravação do curso das deusas e estamos recebendo também das nossas coparticipantes, né, das pessoas que estão nos fornecendo como bônus as viagens perfeitas para cada deusa, além das viagens, o perfil assim de personal estilistas de cada uma, então tá ficando muito legal. Modéstia à parte, dessa vez eu acho que nós fizemos uma coisa incrível e para quem puder participar eu indicaria. Bom, vamos falar sobre constelação. Apesar da constelação já existir há muitos anos, na verdade a constelação existe desde 1970 no mundo, né? O Hellinger criou em 1970. No Brasil ela começou a ser aplicada em 1970 e 1997. Em 2004, oi Kika, boa tarde, muito obrigada. Em 2004 foi quando começou a se falar um pouco mais. Até então, normalmente, quem trabalhava com constelações eram mais grupos fechados de psicólogos, grupos de autoconhecimento. Porque normalmente, até 2007, o que ocorreu? 2007 foi que começou. O Hellinger ele não dava curso de formação. Na verdade, a pessoa tinha que ir até a Alemanha e fazer a formação lá, participando dos grupos dele. Somente depois é que ele começou a, realmente, após o casamento com a Sofia, que ele começou a divulgar a constelação mais no mundo. Tá? Mas até então, se você quisesse fazer formação em constelação, você precisava ir para a Alemanha. Na verdade, eu fiz a minha primeira constelação, eu fiz há 15 anos atrás, nós estamos falando 2005, mais ou menos, 2004. E a partir daí eu comecei a trabalhar como coterapeuta em constelação. Oi Miriam, bem-vinda. E isso já se fazem praticamente 16 anos, mais de 3.000 constelações. E na época, a constelação, quando eu aprendi, ela era feita como? Era só constelação familiar, não se tinha nada além disso. Você trabalhava família e ponto. E eu lembro que na época, a minha grande discussão era, mas se nós precisamos, se eu estou com um cliente com uma questão profissional, por que eu não posso aplicar a constelação para a parte profissional? Poxa, a pessoa está aí com uma herança que a coisa não desenrola. Por que nós não podemos usar a constelação para isso? A pessoa ela está tendo muitas perdas financeiras. Por que nós não podemos trabalhar a constelação para perdas financeiras? E assim por diante. Então, na verdade, era até interessante, porque muitas vezes nós começávamos a sistema. O que significa o sistema? O sistema significa, por exemplo, se eu for falar do meu sistema, significa todos os países de origem dos meus antepassados, significa as religiões deles, muitas eu nem sei. Eu até comentei com vocês há um tempo atrás que, por curiosidade, por fazer constelação, eu tinha feito. Eu acabei fazendo o meu DNA. Não porque eu não saiba quem seja meu pai e minha mãe, porque eu não tenho dúvida, ainda mais com esse par de olhos, eu sei claramente quem é o meu pai e quem é a minha mãe. Tá? Não tenho dúvida nenhuma, eu acho que nem eles têm também, nem pelo meu gênio. Como se diz, eu sou o meu pai escrito, para o bem e para o mal.
Mas o que eu fiz? Eu acabei fazendo o meu DNA para saber qual era a origem dos meus antepassados. Onde é que estavam os meus antepassados? O que eu podia, na verdade, saber sobre eles? E foi muito interessante. Por quê? Porque eu descobri, por exemplo, que eu tenho 1% de herança inuit. Tá? O que significa isso? Isso daqui são as pessoas, os indígenas que viviam, os esquimós que viviam no Ártico, ou seja, os indígenas esquimós que viviam no Ártico. 1% da minha herança é de esquimó inuit, o que é quase raro, que é um dos povos mais antigos que tem, desde que houve a travessia. Tá? Então é interessante, por exemplo, eu tenho descendência indígena, mas eu fui incluir esses antepassados que nós sequer tínhamos ideia. Tá? É interessante isso. Por exemplo, o ano passado eu descobri, em dezembro, na verdade, que uma das minhas bisavós, ela era, na verdade, libanesa. Quando eu fiz o meu teste de DNA, veio que 5% da minha herança era síria libanesa. Então, tudo isso, na verdade, conta. E esse ano, uma das coisas que eu fiz foi trabalhar as dores das mulheres pela opressão, por elas não terem podido ter bons relacionamentos, por tudo que elas trouxeram. E eu trabalhei a herança libanesa síria da minha bisavó materna. Então, quando nós sabemos isso, a constelação, ela significa o meu sistema. E o meu sistema tem a minha família de origem, que é eu, meu pai, minha mãe, todas as gravidezes que minha mãe teve, que meu pai tenha tido com outras pessoas, que saibamos não teve, foi só com a minha mãe, os antepassados deles, as religiões e todas as dificuldades que essa família traz. Então, isso nos possibilita trabalhar aquilo que eu estou carregando como herança. Do mesmo jeito que eu tenho olhos verdes, porque eu tenho uma bisavó alemã, eu também tenho características e trago no meu inconsciente coletivo diversas e as dores das minhas antepassadas libanesas, sírias e africanas, indígenas, que na verdade são todas heranças que vêm da parte da minha mãe. Porque da parte do meu pai eu tenho toda a herança europeia. Por exemplo, quando eu fiz o meu mapa de DNA, foi muito legal, porque eu me dei conta de que a maior parte realmente da minha herança, ela bate. Por quê? Porque eu tenho 3 bisavós portugueses. E, na verdade, 35% da minha herança é portuguesa, 25% italiana e o resto do leste europeu. Então, tudo isso compartilhado, quando nós podemos incluir essas heranças, honrar essas heranças, nós liberamos esses antepassados e, por nossa vez, também nos liberamos. Então, quando você pensa em constelação, o primeiro momento é trabalhar o teu sistema, a sua família de origem. A partir daí, aí nós vamos trabalhar a sua família atual ou o seu sistema atual. E o seu sistema atual, o que nós estamos dizendo? Nós estamos falando sobre as pessoas que fazem parte da sua vida. Hoje, por exemplo, se eu decidir trabalhar minha vida afetiva, eu vou trabalhar todas as pessoas, sejam homens ou mulheres com quem eu me relacionei afetivamente e que hoje fizeram parte da minha vida. Por que eu faço isso? Para liberar o que eu trouxe deles ou o que eles ficaram e que me pertencia. Por exemplo, é muito comum que nós comecemos uma relação e nessa relação, por exemplo, eu sou muito extrovertida. Me envolvo com uma pessoa que é introvertida, pode ser que ao final da relação, o que aconteça? Eu esteja um pouco mais introvertida e essa pessoa esteja um pouco mais extrovertida. O que seria o ideal? Que ao término da relação,
eu pudesse pegar toda a minha extroversão e devolver para ele essa introversão. O que acontece não é isso. Na verdade, nós levamos a nossa vida carregando partes dos outros e deixando partes nossas. Então, tem momentos que é como se nós fôssemos, principalmente na vida afetiva, como se nós fôssemos um Frankenstein. Eu tenho partes de um monte de gente, tá? E aí eu quero uma pessoa inteira, mas eu mesma não sou inteira. Então eu já entro na relação carregando todas as dores, todos os sofrimentos e refletindo isso nas relações. E carregando também aquilo que os meus antepassados trouxeram. E aí nós começamos a entender por que muitas relações, muitas vezes, ela literalmente não funciona. Ah, porque eu tenho dedo podre para homem. Ah, porque eu tenho dedo podre para relacionamento. Na verdade, isso não é real. Falar isso é mentira. O que ocorre é, nós vamos trazer para as relações tudo que nós aprendemos lá atrás, todos os padrões, todas as crenças. Esses dias eu vi um meme que eu achei muito legal. Era uma pessoa, tá? Então era a pessoa, e aí quando colocava no rosto dela, era como se ela estivesse olhando. Um olho era o do pai e um olho era da mãe, e ela caminhava com os olhos dos pais. Então, muitas vezes nós fazemos isso, nós carregamos crenças que na verdade não tem nada a ver conosco ou com nossos relacionamentos, mas que nós repetimos. Por que nós repetimos? Nós repetimos porque é isso que nós aprendemos. Eu sempre brinco, eu tenho uma amiga que ela fala, se você planta banana, você não pode dar caqui para ninguém, você vai dar banana. É a mesma coisa. Se eu venho de uma família onde os relacionamentos, por exemplo, são muito sofridos, onde a mulher não é respeitada, onde a mulher não é valorizada, onde a mulher às vezes é muito cobrada, onde a mulher ela se sente sempre devedora, óbvio que eu vou buscar um relacionamento onde eu também repita isso. Por isso que o Freud dizia que se você é parecido com a sua mãe, você vai casar com seu pai. Se você é parecida com seu pai, você vai casar com a sua mãe. Por quê? Tá? Isso ocorre por uma coisa muito simples, porque nós funcionamos por modelos. E como nós funcionamos por modelos, nós repetimos. Então, se eu sou parecido com a minha mãe, eu vou buscar alguém parecido com meu pai. E se eu sou parecido com meu pai, eu vou buscar alguém parecido com a minha mãe. Parece repetitivo, mas é muito interessante, porque é um modelo que nós temos. Quando nós buscamos alguém muito diferente, a nossa mente tem uma tendência a entender que o que é diferente é perigoso. Olha que coisa maluca, né? Poxa, Regina, mas se é diferente não é bom? A nossa mente entende que o diferente, na verdade, é perigoso. Então, por isso que muitas vezes... Oi, Kika, bem-vinda. Por isso que muitas vezes as pessoas... Tá? Uma pessoa que vem de um relacionamento onde há traição, tá, a adultério, ela acaba entrando numa família onde ela também é traída, tá? Mas poxa, Regina, então não dá para mudar isso? Lógico, tudo na vida dá para mudar, mas para mudar eu preciso carregar só o que é meu. Então essa é a primeira coisa que nós vemos na constelação, trabalhar primeiro o meu sistema de origem, que se eu não resolvo a base da minha vida, a base da minha casa, a base da minha família, que é a família de origem, como é que eu vou para a próxima fase? E a próxima fase é a minha família atual ou a minha vida profissional, a minha vida afetiva, a minha saúde. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que, na verdade, a vida profissional não vai à frente. Por quê? Porque ela está presa aos antepassados. E nós temos, nosso jeito louco de amar é sofrer o mesmo que os nossos antepassados. Em vez de eu amar representando e vivendo o que o meu antepassado tem de melhor, o que eu faço? Eu vou viver aquilo que é mais dolorido, porque assim eu estou provando que estou dando uma prova de amor. Na constelação, tá? Enquanto que na terapia nós trabalhamos com a mente consciente, que significa que é 10% da nossa mente, tá? Ou seja, por isso que nós usamos o termo a mente-mente.
O que significa isso? Nem sempre o que nós falamos é real, porque às vezes nós não estamos mentindo para o outro, nós estamos mentindo para nós. Por isso que às vezes nós olhamos para alguém e diz: ah, você está apaixonado por fulano. Eu percebi. A pessoa fala: não, você está maluca. Não é que ela esteja mentindo para você, ela ainda nem se deu conta que ela tem aquele sentimento. Mas como você percebeu? Tá? Você percebeu pela forma de olhar, porque ela repete os comportamentos, porque quando a pessoa chega, ela muda a expressão. Ontem à noite eu estava assistindo uma série e aí a moça, ela tá com uma criança, né, que eles estão ajudando no orfanato. E aí ela pergunta, chega um rapaz e o rapaz vai embora, conversa com ela, vai embora, a criança pergunta: ele não é uma boa pessoa? Ele é uma má pessoa? E a moça diz: não, ele é uma boa pessoa. Aí eu falo: então por que você ficou tão séria? Aí quando chega o outro rapaz que ela gosta, aí ela pega e fala assim: ah, agora você sorriu, você estava o tempo inteiro esperando por ele, você gosta dele. Aí a moça olha para ele e fala: não, imagina que eu gosto dele, você está enganada. A menina olha pro rapaz e diz: ela estava morrendo de saudade. E ela olha para a menina, tipo, a menina está mentindo. Não, a menina não está mentindo, ela está percebendo aquilo que o inconsciente da pessoa está demonstrando, mas que a própria pessoa ainda não se deu conta. Olha que interessante. Então, quantas vezes isso é o que a gente chama de ato falho? Então, quando nós falamos da constelação, eu brinco que é aqui, porque é aquilo que nós não temos consciência. É a nossa mente inconsciente, que representa 90% da nossa mente como um todo. Então, muitas pessoas falam: tá, mas o que é diferente? O diferente é que a constelação nós trabalhamos com sistema. Então, todas as pessoas que você representar, elas vão ter um resultado prático na vida delas, durante todo o período. Tá? Então, a primeira constelação que eu fiz, a pessoa que eu mais trabalhei foi meu pai. Meu pai, minha mãe, meu irmão, todo o sistema mudou. Quando eu vou para terapia, não. Como eu vou falar daquilo que eu conheço, daquilo que eu acho, o que acontece? Isso vai fazer com que eu só consiga trabalhar aquilo que eu tenho consciência. Olha que interessante, né? 90% inconsciente, olha a quantidade de coisas que nós não nos damos conta. Tá, Regina, mas se é consciente, como é que eu trago a consciência? Então, essa é a sacada, esse é o grande pulo do gato da constelação. Porque na constelação nós conseguimos, na verdade, ativar o inconsciente. A Thaís está fazendo uma pergunta: Regina, como agir ou até devo agir ou só observar quando percebo algo que a pessoa ainda não percebeu conscientemente? Thaís, você tem algumas formas de você trabalhar isso. Por exemplo, quando eu estou em terapia e um cliente faz isso, eu trago isso à consciência dele para que ele possa, a partir dali, tomar consciência e mudar o comportamento. Porque o primeiro movimento é a pessoa mudar. Agora, existe um jeito legal, porque muitas vezes eu vou te dizer: ah, olha, você está me dizendo isso, mas não é verdade, porque você fez isso. E a pessoa se sente automaticamente, o que ela faz, ela se fecha. Por quê? Porque naquele momento você ativou dentro dela algo que ela ainda não estava se dando conta. Então a minha dica é: seja delicada com a pessoa. Tá legal, Regina? Gostei, ótimo. Mas como é que eu sou delicada com alguém para dizer isso? Na hipnose ericksoniana, nós temos dois tipos de hipnose. A hipnose de palco, que é aquela uma que vai lá e diz: agora você é uma galinha. Você parece uma galinha. E quando você acorda, você não lembra. Isso nós não usamos em tratamento. Nós usamos a ericksoniana. Por exemplo, se eu pedir para você agora, perceba como é que está o seu dedão do pé esquerdo. Veja se ele está gelado, se ele está quentinho, se ele está latejando ou se está normal. Você acabou de tomar consciência de uma coisa que você não tinha. Então, como é que nós podemos fazer isso com delicadeza? Eu posso dizer: você já se deu conta? Isso é linguagem bem de hipnose, tá, ericksoniana? Você já se deu conta de que você me disse isso, mas você está fazendo isso?
Você já se deu conta de que toda vez que você fala do João, você sorri? E toda vez que você fala do José, você fecha a cara? Por que isso acontece? É delicadeza. Nós falamos que a hipnose ericksoniana é a elegância do falar, tá? Então, normalmente eu vou fazer isso com delicadeza, tá? Porque quando eu bato muito de frente, isso que a Thaís disse é real. Nós provocamos uma reatividade. Por quê? Porque eu estou negando aquilo para mim, eu ainda não não tomei consciência, mas quando a pessoa fala é um choque. E aí depois, e até interessante, eu gosto muito de série, né? E séries românticas, de comédia e romântica. E essa uma que eu estou assistindo é muito engraçado, porque alguém diz, né, pro rapaz, você ama ela? E ele fala assim, ele sai andando e ele fala, não, eu não amo ela, não, eu não gosto dela. Aí ele começa a lembrar que ele bateu foto dela, ele começa a pensar nas vezes que ele se pegou observando ela, e aí ele começa, não, mas será que eu gosto dela? Mas isso é amar? Não, eu gosto, eu não amo. E aí ele vai tomando consciência de que ele tem ciúmes dela. Então é um processo, tá? E tem um momento nessa série que ele tá brigando com o amigo e o amigo diz pra ele assim, nós estamos brigando, quem nos vê brigando vai achar que a gente tá brigando por ciúmes dela, tá? Que você está com ciúmes. E ele vai falar, imagina, eu com ciúmes. Aí termina a briga e ele fica, mas será que eu tô com ciúmes? Não, mas por que eu estaria com ciúmes? Eu não gosto dela, não, mas eu gosto dela. E ele vai tomando consciência. Por quê? Porque normalmente nós temos um movimento inconsciente e um movimento consciente. É como se, imagine que o meu lado direito seja o meu lado consciente e o meu lado esquerdo inconsciente. Em vez deles caminharem junto, o que eles fazem? O direito quer ir para o lado direito e o esquerdo. Então é como se eu ficasse o tempo inteiro aqui, ó, cada um puxando para um lado. Isso daí provoca o quê? Provoca as incongruências, provoca a sabotagem, as procrastinações, nossos atos falhos e assim por diante. O que a constelação faz? Respeitando as 3 regrinhas do Hellinger, primeira regra, hierarquia. Primeiro vem o passado, depois o presente, depois o futuro. Porque, Regina, isso é básico. É básico para mim, é básico para você. Mas olhe bem, nós recebemos o sistema já bagunçado. Então, imagina o seguinte, lá atrás, tá? Na minha família se tem essa história, talvez na sua não tenha, mas olha, eu achava romântico até entender o significado, tá? Contam-se as línguas, né? Como se brinca quando a gente vai falar, que um dos meus bisavós, o tataravós, ele literalmente foi na senzala e tirou uma escrava da senzala, escolheu uma lá e falou, você vai ser minha esposa, tá? O que ele fez? Ele levou ela embora. Possivelmente ele a comprou, tá? Porque ela era uma escrava. O que significa isso? Quando ele faz isso, ele tira ela daquele meio, ele exclui toda a família dela. Quando ela é tirada da África e trazida para o Brasil, ela já é tirada do país dela, muitas vezes da família dela. Ela começa a viver, todos os outros são excluídos, ninguém é falado, ninguém é conhecido. Tá? Com o teste de DNA é que eu entendi que parte da minha família africana é nigeriana e parte queniana, tá? Mas se eu não tivesse feito esse teste de DNA, eu nunca iria saber disso. Minha mãe não sabe, meus avós não sabiam, porque eu lembro de ter perguntado. Então, nós já tivemos aí uma exclusão. Outra história que se conta é que um tataravô lá atrás também, ele foi pro mato e caçou uma índia. Olha que romântico, né? Ou seja, tirou a índia da família dela, roubou ela, ainda casou com ela e depois ainda fez ela ter filho. Não é super romântico? Olhando hoje com os olhos de agora, olha o quanto essa mulher sofreu. Olha o quanto essa mulher não deve ter se sentido perdida. Ela perdeu tudo. E possivelmente ela não voltou para a tribo dela.
porque ninguém sabe nada. Não sabemos o que aconteceu. Mas isso faz com que, possivelmente, tá, a gente já começa a ter inversões. Olha que coisa, né? E com isso, ao ter inversões no sistema, então vamos imaginar uma coisa mais plausível. Estavam lá os nossos antepassados, passaram por uma guerra, todos os homens morreram. As mulheres tiveram que assumir o papel de homem para quê? Para sustentar os filhos, para manter a família unida. Nós já invertemos. Uma das filhas, para ajudar a mãe, assumiu o papel da mãe enquanto a mãe trazia comida para casa. A mãe morreu e ficou o pai. O pai não quis casar com ninguém. Uma das filhas foi lá e ajudou a criar os irmãos. E todo mundo viu elas como mãe. Tá? Uma família muito grande. Tá? Minhas avós tiveram muitos filhos. Eu tenho uma avó que teve 11 filhos, a outra teve 8. Óbvio que tendo filho assim, as filhas acabaram ajudando na criação dos irmãos. E isso gera uma inversão. Quando nós hoje, nós achamos que sabemos o que é melhor para os nossos pais. E nós queremos assumir a posição de que nós sabemos, nós vamos decidir. Nós estamos criando uma inversão que possivelmente já vem lá de trás. Tá? Então, passado, presente e futuro não é algo assim tão claro dentro do nosso inconsciente pelo que nós recebemos do passado. Quantas vezes... Esses dias eu fiz uma constelação e eu brinquei com a pessoa. Eu falei, eu acho que desde que seu filho nasceu, ele se tornou seu marido e seu marido perdeu o lugar. Quando a gente fala do filhinho da mamãe ou da filhinha do papai, nós estamos dizendo o quê? De filhos ou filhas que emocionalmente ocuparam o lugar de parceiro emocional, não estamos dizendo afetivo. Tá? Isso é quando tem, aí nós estamos falando de algo mais profundo, que o próprio Hellinger diz, que é quando a mãe, por estar doente ou por não querer cumprir o seu papel, às vezes coloca a filha no lugar, e a filha, por amor à mãe, aceita, ou vice-versa. Tá? Então, é muito mais comum nós trazermos o nosso sistema meio invertido. Então, essa é a primeira regra. Quando eu coloco minha mãe como mãe, eu ocupo o papel de filho e meus filhos como filhos, eu posso dar suporte e receber suporte. E a falta disso, tá? Gera ansiedade, gera angústia, gera sentimento de inadequação, sentimento de não pertencimento. Aquelas pessoas que acham que o tempo inteiro estão no lugar errado, na hora errada, falando a coisa errada. Nós estamos falando do sistema que está bagunçado. O segundo ponto que nós temos, justo agora, alguém decidiu por ligar aqui. Isso porque eu estou no escritório sozinha? A segunda regra é quando nós falamos do pertencimento, ou seja, todo mundo tem o direito de pertencer. Oi, Dani, bem-vinda. Então, o que ocorre com pertencimento? Por exemplo, coisas interessantes, né? Quando uma das constelações que eu fiz deu que, na verdade, eu era gêmea. E foi uma coisa muito interessante, porque eu lembro da minha infância inteira, eu brincando e dizendo assim, se eu tivesse uma irmã gêmea, se a minha irmã gêmea estivesse aqui, mas se eu tivesse uma irmã gêmea, e teve um período que eu queria, assim, eu falava, gente, mas por que eu não tenho uma irmã gêmea? Todo mundo tem irmã gêmea? Não, ninguém, não é todo mundo que tem irmã gêmea. Tá? Mas quando nessa constelação, esse bebê, que possivelmente minha mãe nem se deu conta, ela deve ter tido um leve sangramento, tá? Se teve, tá? Porque normalmente quando você tem gêmeos, se você engravida de gêmeos, você tem algumas opções. Opção A, você realmente, o bebê se perde até a segunda semana e você fica só com um. Segunda opção, o corpo de um se mescla com o do outro. E quando se mescla, a gente tem muitos casos na medicina comprovado da pessoa que vai fazer uma radiografia, tem uma arcada dentária na cabeça, tem 2 corações, tem 2 sexos, tem 2 DNAs, tem doenças que ninguém sabe explicar. Tudo isso advém do quê? Do pertencimento.
Por quê? Porque eram 2 corpos se fundiram em um. Só que a energia daquele gêmeo continua ali. Então, para nós, quando a gente fala em constelação, você pertence a um sistema de 2 formas. Primeiro, quando você tem um bebê, se você engravidar de alguém, você tendo ou não tendo esse bebê, aquela pessoa faz parte do seu sistema para sempre. Então, o que acontece? Quando nós temos, por exemplo, eu dei sorte. Por que eu dei sorte? Porque quando nós fizemos a constelação e depois eu fui testar com outras coisas e realmente confirmou, eu era a primeira filha e ela a segunda. Vamos imaginar que fosse o contrário, eu fosse a segunda e ela a primeira. Quando a primeira se perde e ninguém nem sabe que ela existe, o que acontece? A segunda assume o papel da primeira. E aí eu já estou fora do meu lugar. Quando a mãe tem um aborto e ela não fala, e abortos normalmente nós não falamos, nós não colocamos isso como algo, como parte da família. Você não, quando você pergunta para uma pessoa, quantos filhos você tem? Tá? A pessoa conta os filhos vivos, ela não conta os filhos que morreram pequeno, muitas vezes ela não conta os filhos que foram gerados e perdidos, os abortos naturais ou não naturais. Só que isso faz com que quem está na linha dos irmãos, ele se sinta perdido. E muitas vezes nós encontramos pessoas doentes que vêm fazer constelação. Tá? Há pouco tempo, 2 meses atrás, eu fiz uma constelação que a pessoa estava muito doente. Tá? Assim, a ponto de ser internada, nós estamos em junho, ser internada 9 vezes em 4 meses. Tá? É um absurdo, a pessoa realmente estava doente. E quando nós fomos fazer a constelação, o que se percebeu? Primeiro, a pessoa não estava no lugar dela e ela estava identificada com a criança que partiu. Então, ela estava adoecendo. E ela colocou ao redor dela todas as pessoas que tinham partido. Ou seja, aquela pessoa estava se preparando para ir se juntar aos antepassados. Quando cada um ocupou o seu próprio lugar, o passado no passado, o presente no presente, o futuro no futuro, ela ocupou o lugar dela, o bebê que não tinha nascido o lugar dele, assim os outros irmãos também, a pessoa simplesmente, a saúde dela melhorou. Então você quer dizer que nós podemos usar a constelação para a doença? Gente, nós sempre temos que ter muito claro isso. Primeiro, nós temos que ter bom senso, tá? O trabalho psicológico não substitui o trabalho médico, tá? O trabalho médico não substitui o trabalho psicológico. A constelação, assim como a terapia e a medicina, eles são complementares. Nós não excluímos, nós incluímos. Óbvio que quando essa pessoa, a gente faz essa constelação, ela melhora, isso vai se refletir nos exames, na relação dela com o médico e assim por diante. E é normal isso, tá? Mas nunca nós vamos deixar de fazer um tratamento por outro. Nós sempre vamos fazer o acompanhamento. Tá? Pessoas com depressão às vezes fazem a constelação e a depressão melhora muito. Aí a pessoa que está tomando medicamento diz, vou parar os medicamentos. Não, você vai falar com o seu psiquiatra e ele vai começar a perceber a sua melhora e ele vai fazer o desmame. É assim que funciona. Por quê? Porque você está tomando medicamento, você para, o seu corpo tem reações em relação à falta daquele medicamento, porque ele já criou um hábito. Então, é muito importante que nós tenhamos o bom senso de entender o que se chama psicossomatização. A psicossomatização é quando algo emocional, psicológico, se transforma em físico, tá? Para que nós não criemos uma situação desnecessária. Isso é muito, muito importante, ok? A terceira regra é o equilíbrio entre dar e receber. Toda relação, ela precisa que exista um equilíbrio, tá? Então, vamos imaginar, a Joy acabou de entrar, eu sou amiga da Joy. Se
Se a nossa relação for desequilibrada, onde eu sou muito amiga, ela não é minha amiga tanto assim, ou ela é muito amiga e eu não sou tão amiga dela assim, essa relação tende a quebrar, tá? Toda relação, ela precisa ser equilibrada. Isso inclui as nossas relações afetivas. Essa história de que eu amo o suficiente por nós dois, essa história de que o pouco que eu recebo é suficiente, isso não é real. Isso não funciona, tá? Por quê? Porque a relação, ela precisa, é como se fosse crescer. Eu dou, você dá, eu dou, você dá. É um cresce-cresce, tá? Quando só uma pessoa dá, é como se ela fosse caminhando e a outra fica aqui embaixo. Então, isso não funciona. As duas únicas relações aonde nós temos total desequilíbrio e é normal e natural é de pais para filhos. Então, quando um pai dá, por mais amor, por mais coisas que um pai dê para um filho, esse filho nunca vai conseguir restituir ao pai o que recebeu, principalmente a vida. Mas esse filho pode dar a vida para alguém e pode repassar o que ele recebeu à frente. Então, quanto mais nós recebemos dos nossos pais, mais nós temos para dar para os nossos descendentes. E outra coisa é, por mais que a nossa relação, quando a gente fala de professor-aluno, tá? Ela aparentemente, o aluno pagou pela aula, isso e aquilo, nunca é restituído o suficiente. E é normal e natural. Por quê? Porque nós estamos falando que tudo que eu passo para vocês, vocês não vão restituir a mim. Vocês vão passar para frente. E assim por diante. Entendeu? Então, é muito importante nós termos essa clareza. E a constelação, o que ela vai fazer? Respeitando essas 3 regrinhas: hierarquia, passado, presente e futuro; pertencimento, todo mundo tem o direito de ocupar o seu lugar; equilíbrio entre dar e receber, toda relação tem que ser equilibrada, porque senão a própria relação quebra. O que ela faz? Quando cada um está ocupando o seu lugar, a mente consciente e a mente inconsciente começam a caminhar juntas. E aí, automaticamente, as coisas começam a fluir mais. Porque eu também começo a olhar para o meu futuro e para mim. Entende? Então, o que a constelação faz? Eu brinco que, assim, na minha opinião, tá? A constelação nos ajuda a trazer muitas coisas do inconsciente à consciência. Isso nos faz economizar muito tempo de terapia ou de repetições de padrões e crenças. Tá? Então quando você diz que economiza tempo de terapia, então você quer dizer que substitui? Não, ela vai trabalhar fazendo com que coisas inconscientes se tornem consciente, mas a terapia vai te ajudar a trabalhar o que é consciente, para ver onde você vai reorganizar dentro de você, ok? E aí você pode pensar em usar essa técnica para tudo que você possa imaginar. Para encerrar relacionamentos do passado, ok? Para finalizar a parte profissional, tá? Quando uma pessoa ela me fala que ela está buscando uma nova colocação, o que eu sugiro? Eu sugiro sempre uma constelação. Por que eu sugiro a constelação? Porque é muito comum que nós tenhamos deixado partes nossas com as empresas, ou trazido coisas das empresas que nem sempre são positivas para nós. Então, o que é importante? É importante que eu sempre esteja vivendo o que é meu, que eu enxergue através dos meus olhos e não dos olhos dos meus antepassados. Que eu carregue as minhas crenças e não as crenças dos meus antepassados. Por quê? Porque eu vivo numa época diferente dos meus antepassados. Então, o que servia para os meus antepassados, hoje não serve mais para mim. Na época dos meus avós, bisavós, as pessoas às vezes namoravam uma, no máximo 2 pessoas, e casavam e viviam a vida inteira com essas pessoas, tá?
Mas hoje a gente fala assim, não, você tem que conhecer e buscar alguém que realmente encaixe na sua vida. E pode ser que não seja a primeira pessoa. A Thaís está me fazendo uma pergunta. Qual a tua visão em relação a quando se fazer uma constelação? E a questão de repetir, fazer mais de uma vez? Thaís, olha, eu acho que assim, pra mim, e aí é minha opinião mesmo, meu sonho de consumo, tá? É que quando as pessoas chegarem aos 15 anos, elas já tenham passado por uma constelação. Por quê? Porque se os pais fazem uma constelação, o que eles passam de permissão para os filhos irem além do que eles foram, o que os pais passam de permissão para que esses filhos possam usufruir mais, possa ter uma vida mais leve, não precise carregar as dívidas dos antepassados, os karmas dos antepassados, é muito grande. Então, na minha opinião, todo mundo deveria fazer uma constelação como profilaxia, ou seja, fazer a constelação como uma forma de permitir que a própria vida, a vida dos antepassados e dos descendentes fossem mais fluida e sem tanto sacrifício, sem tanto sofrimento. Tá? Porque ao reconhecer o meu sistema, eu me reconheço, eu ocupo o meu lugar. Ao ocupar o meu lugar, eu estou pronta para ocupar qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo, em qualquer família. Tá? Então, a constelação, as pessoas falam para mim, eu preciso ter um motivo. Na verdade, não. Tá? Nós acabamos fazendo por um motivo, mas a constelação deveria ser como um hino ginecologista. Nós começamos a ter a necessidade da constelação do ginecologista quando a menina começa a entrar na sua menarca. Deveria ser o mesmo processo para meninas e para meninos. Thaís, como normalmente nós não somos pessoas que nos preparamos para o futuro, isso é da humanidade, né? Nós acabamos fazendo a constelação quando nós temos um problema. Por exemplo, a primeira constelação que foi feita para minha sobrinha, tá? Eu fiz, ela tinha 4 meses de idade. Por quê? Porque ela tinha pânico de homens morenos, tá? Ela literalmente tinha pavor. E na época eu estava estudando muito constelação, é que hoje eu já faço há tanto tempo que eu estudo, mas na época eu estava me formando, né? E uma das sugestões que eu fiz para o meu irmão vamos pedir para minha professora fazer para ela, porque isso não é primeiro. No país que nós vivemos, você ter medo de uma pessoa que não seja branca, estamos perdidos. Eu mesmo não sou tão branca, né? Eu brinco que eu sou um leite com uma gota de café. Mas eu tenho primos, eu tenho parentes que têm a pele bem mais escura, tá? Nós temos 50 tons de cinzas na minha família, tá? Em relação à cor. Desde a pessoa que tem aquela cor bem africana, bem negra mesmo, até a pessoa que é leite, que você olha e vê as veias. Então, como é que essa menina, no meio dessa família tão misturada, tão, rica culturalmente, ela poderia ter medo de uma parte da família? E a partir dali, o medo dela literalmente acabou, tá? Porque ela tinha isso, herança que ela trazia de memórias de outras vidas, foi o que veio. Mas nossa família trabalha. Nós acreditamos isso, né? Eu, particularmente, acredito muito. Em relação a repetir quando você tem uma necessidade. Por exemplo, esse ano, quando eu fiz o meu mapa e eu descobri que eu tinha os inuites, que eu tinha do leste europeu, eu quis fazer uma constelação, mas a terapia que eu tô fazendo, a pessoa com quem eu tô fazendo meu trabalho terapêutico, ela me pediu para não fazer esse ano uma constelação para mim. Que ela falou, você tá mexendo muito, nós temos que estabilizar primeiro, porque eu vivo conhecendo técnicas, mas tá na minha lista, tão logo eu perceba que eu posso fazer, eu quero fazer uma constelação e incluir todas essas heranças que eu descobri que eu tenho. Por quê? Porque isso me ajuda a honrá-los. Uma das coisas que eu tenho feito, além disso, eu já visitei alguns países
que eu tenho antepassados e eu faço questão de ir para me reconectar com esses antepassados. Já visitei Portugal, já visitei a Itália, já visitei a França, tá? Já visitei a Holanda, quero ainda visitar a África, a Síria, Líbano e tenho que ainda ir a algumas cidades do leste europeu, tá? Estou passo a passo. E Peru e México, né? Porque Incas e Maias. Que esses dois, por incrível que pareça, eu ainda não fui. Fui para outros lugares na Europa. Então, é fazer quando eu sinto que eu... Aí sim, quando eu tenho necessidade. Mas reorganizar o sistema familiar, eu acho que isso daí não tem que ter uma necessidade, é uma obrigatoriedade. A partir de que idade, Thaís? Vai depender de cada um. Por exemplo, eu já tive uma constelação, a gente não orienta a fazer em grávida, e eu não faço, tá? É uma regra que a gente segue. Mas eu já tive uma cliente que perdeu o primeiro bebê e estava para perder o segundo, e nós fizemos. E a gestação foi ótima, tá? Mas foi um caso muito específico. Se a pessoa me diz que está grávida, eu prefiro não fazer. Eu peço para nós esperarmos. De bebê, o que eu tive foi ela de 4 meses, mas já trabalhei com criança e normalmente até os 15 anos quem acaba fazendo são os pais, não são as crianças, tá? E aí eu peço que venha o pai e a mãe, porque a responsabilidade é dos dois. O Jules perguntou o seguinte: também gostaria de saber se pode fazer desde criança. Sim, pode. E aí o que eu oriento é sempre que os pais façam, tá? Porque a criança ainda não tem essa percepção. Já trabalhei com criança que tinha a questão do DDA e descobrimos que não era da criança, era herança, isso ajudou bastante. Eu tenho eu faço isso aqui, eu trabalho com constelação há 15 anos, então eu tenho clientes que eu comecei a constelação, eles começaram comigo há 15 anos atrás, os filhos tinham 5, 6 anos, e hoje os filhos têm 19, 20 anos, e até quando vai escolher faculdade, antes de fazer a faculdade para fechar, tal, isso já ocorreu, para fechar o colégio, começar a faculdade, a gente fazer uma constelação. Então são fases da vida da pessoa, tá? Thaís, questões de sono, por exemplo, pode ser cuidados com a constelação? Pode, porque às vezes a criança ou o adulto, por exemplo, eu já tive um cliente que já tinha feito de tudo, passado pelos médicos do sono, feito o exame, e na verdade ele não conseguia dormir, ele já estava há 2, 3 meses que ele não dormia. Então ele estava assim, e com a constelação nós conseguimos, havia uma identificação com o antepassado que na época ele tinha uma questão de traição muito forte e ele começou a ter medo de dormir, então ele não dormia. Nós fizemos a constelação e ele começou a dormir. Eu tive um caso no interior que a pessoa foi fazer a constelação e ela me disse o seguinte: eu não durmo, parece que a minha cama tem prego. E nós fizemos a constelação, eu falei: olha, na minha opinião, não se assuste se você dormir. E eu fiquei no sábado e domingo, porque quando eu vou pro interior trabalhar, eu fico sábado e domingo. Aí ele me mandou uma mensagem no dia seguinte: a minha cama tinha flores. Aí eu falei: sério, você dormiu quanto? Eu cheguei em casa, tomei um banho, deitei um pouquinho, acordei agora de manhã. Ou seja, para essa pessoa fazia anos que ele não dormia. Tá? Assim como eu já fiz constelação e num primeiro momento eu falei para a pessoa: não se assuste se você ficar mais ligado, porque é o processo que nós vimos na constelação. Passou um tempo, a pessoa começou a relaxar e aí foi. Então, cada pessoa também tem o seu ritmo. A Thaís está dizendo: sinto ser uma questão na família e a minha filha de 11 meses parece mostrar isso. Normalmente, você vai perceber nas crianças, é muito interessante, porque as crianças elas trazem isso com mais facilidade, nós percebemos mais. Tá? Então, a constelação, eu sempre falo, quando meu sobrinho nasceu, eu tenho um sobrinho de 4 anos, ele estava com uns 4, 5 meses, eu pedi pro meu irmão, eu falei: tá na hora de fazer uma constelação, tá, incluir ele no sistema familiar, pra gente ver se não tá tendo nenhum desarranjo, tá? Por quê? Porque ele acabou sendo caçula, né? E nós tínhamos crianças antes. E aí, quando nós fizemos, isso acalmou.
Então, é muito legal. Para cada situação e cada hora, a gente tem que avaliar. O que eu falo para as pessoas é, quando um cliente me tem dúvida, eu falo, vamos conversar por telefone, ou então vem, a gente faz uma sessão aí de meia hora, sem custo, para nós vermos se essa é a necessidade ou não, ou se é um outro caminho. Eu me proponho a isso porque eu acho que, assim, é um processo profundo e que mexe com a família inteira. Tá? Quando alguém traz o sintoma, é porque isso já vem lá de trás. Uma consteladora que conheço muito séria com o trabalho dela já comentou sobre a constelação não ser algo a se fazer sempre, por isso perguntei. Então, existe uma diferença que é assim, eu não faço constelação a não ser que a pessoa tenha um motivo, a não ser a primeira constelação, Thaís. O que acontece é como em todas as situações, nós temos as pessoas que elas não têm bom senso. E aí elas querem fazer constelação como se a constelação fosse tomar água. Tudo é constelação. Tudo é motivo de constelação. E às vezes não é isso. Então nós temos que ter sempre o bom senso. Tá? Algumas vezes eu tenho até clientes que me dizem, por que você não sugeriu uma constelação? Porque na minha opinião ainda não estava na hora. Mas eu acho, e isso é uma opinião que eu bato, tá? Que a constelação todos nós deveríamos fazer pelo menos uma na nossa vida. E quando eu consigo que os pais façam, se eu tiver que escolher entre uma mãe e uma filha, eu vou escolher fazer a da mãe, porque o sistema da mãe influencia muito da filha, porque quem dá permissão para os filhos são os pais. Então, o que nós não temos que fazer, e aí eu concordo com essa sua amiga consteladora, é que a constelação é, vou fazer uma constelação. Não, tem que ter um motivo, tem que ter alguma situação. Eu tenho clientes que nós já fizemos algumas constelações, não uma, mas nos últimos 10 anos, umas 6, 7 constelações. Por quê? Porque nós tínhamos situações de doenças que pediam constelações. Mas normalmente o que eu falo é, durante a vida as pessoas vão fazer 1, 2, no máximo 4 constelações. O meu caso específico, eu estudo constelação. Então, quando eu penso, tá, numa situação que eu quero tratar no outro, eu testo comigo primeiro. Que eu acho que isso é mais justo, tá? Mas a sua amiga não está errada, não, ela está corretíssima. Só que nós temos que ter bom senso, entendeu? Bom senso é fundamental, mas tem gente que não tem nem senso, né? Quanto mais bom senso. Nosso tempo está terminando. Tá, acho que nós temos aqui uns 5 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida sobre constelação, agora é uma boa hora para estar falando, tá? Para estar perguntando, porque daqui a pouquinho eu vou encerrar a live. Para quem chegou depois, eu quero celebrar com vocês que na sexta-feira eu e minha equipe conseguimos terminar de gravar todos os vídeos sobre as deusas. Então agora o curso ele libera uma deusa por semana, mas nós já estamos com todo ele completo. E eu diria para vocês, olha, a jornada das deusas está muito, muito legal. Tá, eu curti muito fazer, achei que foi uma coisa muito legal. As pessoas que fizeram os bônus também, tá, fizeram coisas incríveis, então eu estou indicando, embora seja meu. A Thaís falou o seguinte, obrigada por todas as respostas, acho que sou tão apaixonada pela constelação que fico com cuidado em não fazer muitas. Thaís, eu sou suspeita também, porque eu trabalho com constelação há 16 anos. Tá? E assim, a primeira constelação que eu fiz, eu resolvi uma relação com meu pai, que eu trabalhava 18 anos em terapia. Eu podia escrever uma tese de pós-doutorado sobre a minha relação com meu pai. E, no entanto, com uma constelação, tudo que eu trabalhei em 18 anos de terapia resolveu questões assim de dias. E eu me encantei tanto que a partir dali eu comecei a estudar. E a minha vida realmente ela mudou com a constelação, porque ela ficou bem mais leve.
tá? A Maria Inês está dizendo, gratidão por esse momento, foi muito bom poder aprender com você. Eu que agradeço, Inês, eu que agradeço mesmo. A Luzia disse, pensei interessante fazer junto com o processo terapêutico. Então, olha bem, quando você pode fazer a terapia, tá? E o processo terapêutico, eu acho que é muito rico. Mas quando a pessoa tem que escolher entre os dois, eu normalmente oriento, eu falo, faz uma constelação primeiro. Porque você vai para a terapia com coisas que realmente são suas. E todo mundo que começa a terapia comigo, eu peço uma constelação. Por quê? Porque isso não é assim, vamos entender, não é que isso vai fazer com que eu atenda menos a pessoa, mas eu vou conseguir trabalhar efetivamente a pessoa e não o que ela está trazendo do passado, entendeu? A Thaís diz, a primeira foi com você e foi demais, muito obrigado. Adorei te ouvir, obrigado. Eu também agradeço profundamente. Foi a minha psicoterapeuta que me indicou. Então, hoje eu trabalho com médicos, eu trabalho com outros psicólogos que indicam os clientes só para vir, para fazer a terapia, para fazer a constelação, e eles voltam para a terapia com os psicólogos dele, tá? Eu trabalho com tem pessoas que são médiums que me indicam, astrólogos. Por quê? Porque eles percebem que isso faz uma grande diferença. Eu brinco que existe assim, quando nós queremos que o outro evolui, nós temos que indicar o que nós realmente encontramos. Bom, a Kika está me deixando aqui sem jeito. Regina é a melhor consteladora do mundo. A vida é A, C e DC. Uau! Bom, gente, super obrigada por mais essa live, por vocês estarem aqui comigo. Eu espero sinceramente ter conseguido tirar mais dúvidas sobre a constelação, como ela funciona, tá? Só para fechar, assim, a constelação não importa se ela é com grupos, se ela é com bonecos ou se ela é individual. Constelação é constelação e o efeito dela é incrível, tá? Porque nós conseguimos realmente fazer mente consciente, mente inconsciente caminhar juntos. Eu acho que esse é o nosso propósito, evoluir. Um grande beijo, muito obrigado e vejo vocês na quarta-feira, tá bom? Às 3 horas.